vamos agora, né? Eu vou agora reagir, digamos bem reagir, né? Mas eu vou aqui falar sobre as minhas impressões sobre o episódio 2 e 3 de My God Blood, né? O que eu achei. Eu também vou comentar sobre os melhores momentos da produção. Então, vem comigo para saber um pouquinho mais sobre esses dois episódios e para entender também, né, um pouquinho sobre os acontecimentos do BL. Vamos lá. Então, eu vou comentar primeiro pelo episódio 2, né? Que eu acabei não fazendo as minhas impressões do episódio 2, então eu vou fazer o combo. Vai ser episódio 2 e episódio 3 hoje aqui pra vocês. Então, já nesse segundo episódio, né? A gente acaba percebendo que ele vai seguir uma linha muito parecida com outras produções de vampiros. A gente acaba percebendo ali que a história de My God Blood, ele segue muito uma linha parecida com histórias de vampiros de produções ocidentais, orientais e por aí vai. A gente vê que existem como se fossem facções, né? Existem grupos de vampiros e que existe o lado do bem e o lado do mal. Então o nosso Mark, ele tá lá no lado do bem, né? Que é um grupo de vampiros que não querem que a humanidade descubra que eles existem. Eles vão ali tentar evitar ao máximo matar os humanos. Enquanto isso, do outro lado dessa história, a gente tem o lado inimigo, né? Que é meio camuflado, mas é o lado inimigo, que ele não quer saber muito disso. Ele quer simplesmente matar os humanos, utilizar os humanos como escravos e por aí vai. Então é uma característica muito comum nas produções, né? É, de vampiros como um todo, né? A gente pode observar muito disso. Deu também para entender que o sangue dourado, né? Ele tem poderes ali e ele dá também poderes aos vampiros, né? Ele tem ali esse dom, podemos dizer assim, de dar poderes a esses vampiros. Então, quem bebe o sangue dourado, quem acaba tomando aquele sangue dourado, acaba ali adquirindo poderes mais que, vamos dizer assim, mais que humanos, né? Ele é muito além dos vampiros. Então, eles podem até decidir se acontecer alguma guerra, alguma coisa do tipo. O sangue dourado ele pode ser tanto aliado como também um inimigo, dependendo qual lado esse sangue vai acabar ficando, né? Vai depender muito também dessas questões. Mas seguindo aqui, depois que o Tong e o Mark eles conversam, né, sobre tudo aquilo, o Tong acaba sendo ali, digamos que drogado, né? A gente percebe que no primeiro episódio eles têm um diálogo. O Mark ele conta um pouquinho sobre os acontecimentos, ele fala um pouquinho sobre o que tá acontecendo, né? Porque para o Tong parecia que ele foi atropelado ali de tanta informação. E o Mark ele vai contando ali, né, para quem não lembra, no episódio 1, no finalzinho do episódio 1, ele vai contando ali as coisas que tem em relação aos vampiros e tudo mais. E depois que eles têm aquele diálogo, o nosso Tong, ele acaba sendo ali, digamos que drogado, né? E ele acaba dormindo. Ele acaba dormindo nesse processo, podemos dizer assim. Daí, o Nakan, que é realmente o nosso vilão, já tá bem claro aí que ele é o grande vilão da nossa produção, ele é um vilão realmente duas caras. Ele não tá ali simplesmente só como um vilão. Ele não bota ali estampado na testa dele, sou um vilão. Ele é muito duas caras, ele consegue camuflar muito disso, que é uma característica muito boa para esse personagem, né? Porque ele finge muito bem ser bom moço, ele finge ali ser entre os vampiros do bem, mas ele tem uma linha ali, um desvio de caráter muito grande, né? Mas ele sabe jogar o jogo. Ele sabe muito bem jogar esse jogo aí, que dá proibição das regras que os vampiros, digamos, do bem, né, acabam ali ditando. E ele sabe muito bem jogar. Ele consegue ali acertar em diversas situações para o lado dele. E ele também acaba também conseguindo burlar situações. Ele acaba até também conseguindo morder, né, ali, chupar o sangue, tomar o sangue dos humanos de uma maneira não oficial, porque até então os vampiros nessa linhagem eles acabaram ali proibindo que outros vampiros acabem matando os humanos, né? Tipo, mordendo os humanos e acabando matando eles. Então, as coisas que eles acabam fazendo ali
São diversos mecanismos, como transfusão de sangue, por aí vai, para tentar burlar essa situação. Também tem o sangue artificial, que, se eu não me engano, ele acabou ali falando no decorrer da cena. Mas o nosso Nakan, ele não tá muito ligando para isso. E ele, vez ou outra, ele consegue burlar essas situações sem ser pego, né? Ele acaba ali conseguindo se safar de alguns crimes que ele acaba cometendo. Porém, eu acabo percebendo que existe ali um certo erro ali um pouco na dinâmica do episódio 2 em relação ao Nakan. Por quê? Porque quando você vê logo no início do episódio 2, a gente vê uma cena de uma vampira que ela tá seduzindo lá o cara e tudo mais. Eu não sei se vocês lembram muito bem disso, mas tá lá uma vampira seduzindo o cara e ela tá prestes a morder o cara. Mas ela é impedida pela Tara e pelo Mark, né? Eles acabam ali impedindo que ela acabasse mordendo e matando aquele humano. Mas ela é punida. Ela não consegue morder, mas ela é punida. E no caso do Nakan, o Nakan também, em uma das cenas, ele até tenta morder aquela garota que ele tem um certo relacionamento. E a Tara acaba aparecendo e não dá uma punição a ele. Ela simplesmente dá uma espécie de advertência. Ela fala ali para ele não cometer nenhum crime e ele não sofre uma punição. Então a gente acaba vendo ali que tem uma coisinha ali meio estranha, né? Assim, ela, não sei se ela não dá uma punição devido aos poderes do Nakan, se o Nakan tem um poder ali também mais elevado e tal, ou ele também tem um poder de liderança ali no, vamos dizer assim, no clã dos vampiros, que faz com que ele não seja tão punido, né? No outro caso, a menina foi punida, mas no caso dele, pareceu ali que ele não recebeu nenhuma punição. Então, achei meio um pouco estranhozinho essa parte, mas nada que vai impedir a questão da dinâmica da série. Daí o Mark, ele acaba ali contando, né, sobre o ocorrido. A Tara fala para ela, para a senhora Tara, que digamos que é a líder dos vampiros, aquela mulher que veste todo branco e tal. Ela é a líder ali, ela tá sempre dominando toda a situação. Mas ela, de certa forma, ela vem perdendo seus poderes. Ela até fala que os poderes mediúnicos dela, de prever o futuro, de ver algumas cenas também do passado, tá um pouco ali complicado. Ela tá perdendo aos poucos os poderes. O que faz com que, de certa forma, o clã ali do bem, dos vampiros, acabe ali em risco. Porque os outros vampiros maldosos podem até dominar a situação. E ela até fala que ela tá perdendo muito seus poderes e tal. Então é um dos pontos também a se pensar ali, a se observar, em que o clã mais do bem, digamos que pode perder espaço no decorrer dos próximos episódios. Percebemos também, né, que os vampiros, eles possuem poderes diferentes. Cada vampiro possui habilidades diferentes. A Tara, ela consegue prever o futuro, ver o passado das pessoas, ela consegue ler as mentes das pessoas, podemos dizer assim. O nosso Mark, ele já tem ali um poder de cura. Ele consegue curar feridas, né? Ele consegue a regeneração em algumas pessoas. Então a gente nota que cada vampiro possui uma habilidade, um dom diferente. Então é algo também para a gente ver. Eu não sei se o Nakan, ele tem mais uma habilidade de como se fosse hipnose, né? Hipnotizar as pessoas, porque a gente vê muito isso. Desde o primeiro episódio a gente vê que o Nakan, ele consegue ali hipnotizar aquela mulher e outras pessoas também, de certa forma. Então, digamos que esse é o dom dele, né? Ele consegue ali fazer a hipnose em algumas pessoas. O Mark, né, ele terá que cuidar muito bem do Tong até ele completar os 21 anos, que é uma das coisas que a Tara também, eu acho que deixa muito bem claro nesse episódio. Porém, o Tong, ele não curte muito bem essa ideia, né? O Mark, ele fala pra ele que ele tem que cuidar dele até ele chegar nos 21 anos, e mais pra frente é o que vai ser mais explicado em relação ao porquê ele tem que chegar até os 21 anos, né? Então, o Tong, ele não aceita muito bem. A gente vê que o Tong, ele passa tanto o episódio 2 e um pouquinho do episódio 3, ele fica muito relutante em relação a aceitar tudo isso, aceitar toda essa situação. Ele ainda não tá muito
bem entendendo o que tá acontecendo, né? Tudo muito novo para ele, do nada tudo aconteceu, o mundo dele mudou completamente. Então, assim, ele ainda não tá conseguindo digerir toda essa situação. Então, ele vai tentar fazer de tudo ali para tentar fugir do Mark. O Mark, ele é esperto, ele consegue ali, né, burlar diversas situações do Tong. E o Tong, ele tenta fugir, ele tenta fazer diversas dinâmicazinhas ali para tentar fugir. Mas o Mark é muito mais esperto do que ele, né? Daí, eles acabam ali voltando pro apartamento. O Tong, ele acaba contando pro seu amigo sobre o ocorrido. O Mark acaba levando ele até o apartamento. E o Tong, ele acaba falando, ó, eu... Tipo, o amigo dele pergunta, né, porque ele acabou sumindo. E ele fala, ó, porque eu fui sequestrado pelo vampiro, e o meu sangue, e a minha doença e tal. E o amigo dele, é claro que não vai é, entender toda essa situação e não vai acreditar no Tong, né? Ele fala tudo aquilo, ele fala que ele conseguiu ali descobrir a questão da doença dele. E tem muita coisa ali que ele acaba contando pro amigo, mas o amigo não entende muito não, ele não acredita, né? Ele tem certeza que ele vai conseguir é, é, burlar essa situação, fugir do vampiro. Ele tenta ali fazer diversas pesquisas na internet depois que ele fala com o amigo dele. Ele vai tentar ali fugir mais uma vez do Mark. Então ele acaba fazendo uma pesquisa na internet como enfraquecer um vampiro. Aí ele pesquisa na internet e fala: ó, você tem que fazer um crucifixo, você tem que ter alho, você tem. Aí ele tem várias coisas que ele vai fazendo ali. Nessa cena é um pouco engraçada essa cena. E ele tenta fazer ali para tentar enfraquecer o Mark de alguma forma. E quando o Mark aparece no quarto dele, adivinha, né? Ele tenta fazer toda aquela coisa que ele viu na internet. Ele faz um crucifixo de hashi, ele faz. Ele pega pão de alho, também, que é uma das cenas hilárias. Ele pega o pão de alho para tentar enfraquecer o Mark. Mas, tipo, o Mark fica olhando para ele assim com a cara, tipo, que é isso? É uma cruz de hashi? É o pão de alho? E ele fica jogando pão de alho no Mark para ver se o Mark enfraquece. E o Mark, ele acaba até falando, né? Ele conta que todas essas histórias em relação a vampiros têm medo de alho, água benta, crucifixo, foram ideias criadas pelos vampiros para que os humanos criassem essa vamos dizer assim, essa teoria de que esses amuletos, essas coisas enfraqueciam os vampiros. Então eles acabavam usando esses amuletos pensando que iam repelir os vampiros, sendo que isso foi uma fake news, né? Foram notícias falsas que os vampiros criaram e espalharam na mídia, espalharam nas histórias para que os humanos pensassem que isso realmente enfraquecia ali os vampiros, sendo que os vampiros eles conseguem andar na luz do dia, eles não têm problema com alho, questão de crucifixo, nada do que essas lendas eram contadas são reais, segundo ali o que o Mark acabou falando, que foram coisas criadas pelos vampiros para distorcer a situação e que eles pudessem ali viver e conviver tranquilamente com os humanos. Então foi uma coisa que ele acabou contando para ele. E aí, antes deles saírem do apartamento, porque o Mark, ele tinha falado, ó, você vai arrumar suas coisas e você vai comigo, né? Você vai comigo pra minha casa. E antes deles saírem do apartamento, o Tong, ele acaba pegando o violão dele e começa a tocar uma música e tal, como se fosse uma espécie de despedida, né? E tal. Aí, após ele tocar, que é uma das cenas, eu acho que é um dos pontos mais altos aí da produção, ele acaba cortando o dedo dele com uma das cordas do violão, né? A corda do violão acaba pocando e ele acaba sangrando. E aí o Mark, ele se transforma, né? Ele começa a se transformar ali, ele acaba ficando é, louco, né? Ele acaba perdendo os sentidos e ele manda o Tong fugir, porque ele poderia ali cometer até um crime com o Tong. E o Tong, ele corre,
desesperado, ele entra no elevador, tenta fugir, ele sai correndo ali do Mark. E nesse momento, quando o Mark ele tá tentando procurar o Tong, a Tara acaba aparecendo para tentar acalmar a situação, porque ela percebeu que o Mark ele tava perdendo o controle, ele tava descontrolado naquela situação. E a Tara acaba aparecendo para tentar acalmar os ânimos, mas o Tong ele já tinha fugido. Ele tinha saído lá do apartamento e acabou indo para uma delegacia. E lá na delegacia ele acabou falando, né? Ó, tem um vampiro que tá me perseguindo, ele quer me matar e tal. Ele conta tudo isso e o delegado fica mais uma pessoa também que não acredita na loucura dele. E o delegado não acredita muito em relação a isso. Daí passa a cena, a Tara começa a conversar com o Mark, né? Ela diz que se ele não se conter, se ele não, né, acabar com essa coisa toda de querer morder o Tong a todo custo, ela vai trocar o guardião, ela vai acabar trocando de pessoa porque ele não tá conseguindo controlar os seus instintos selvagens em relação ao sangue do Tong. E eles até têm uma conversa e tal, mas é uma conversa bem rápida. Passada essa cena, o Tong ele acaba ficando na delegacia, o delegado vai resolver uma situação e do nada aparece um outro policial que acaba falando, ó, eu vou ouvir o seu depoimento, venha comigo, aí colocou ele dentro de uma sala, daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa questão desse lance todo dos vampiros e tal. Ele acaba acreditando, né? Ele acaba acreditando, achando que o policial vai ali ouvir toda essa situação, mas aquele policial é na verdade um vampiro que conseguiu sentir o sangue dele, sentiu ali o cheiro do sangue dele e ele tentou enganar o Tong naquele momento. O Tong, quando ele tá lá naquela sala, ele acaba descobrindo, como eu falei, que o vampiro que o policial é um vampiro e ele vai tentar morder ele, né? Ele, o seu sangue e tal, ele começa a ter um diálogo com o Tong. O Tong, ele acaba fugindo do policial, ele tenta correr ali pela delegacia, ele entra num galpão ali, numa parte ali onde tem diversas coisas guardadas, e o vampiro vai tentar morder o nosso protagonista. Mas é nesse momento que o Mark aparece para salvar toda essa situação. O policial vampiro acaba dando alguns tiros nele, né, dá diversos tiros nele, e os dois começam a ter uma luta ali entre eles acabam lutando, uma luta bem feia, né, bem pesada, e o nosso Mark ele acaba conseguindo derrotar o vampiro policial. Mas nesse fim dessa luta, o Mark ele fica muito ferido, além de ter sofrido os tiros, ele também ficou muito fraco, né, com toda essa luta. O Mark, ele tem até o poder de cura, mas ele não consegue se autocurar. Ele tem, eu acho que é essa fraqueza. E nesse momento ele acaba desmaiando e tal. O Tong, ele tenta dar o sangue dele para ele, mas ele fala: "Não, eu não quero. Eu não vou usar do seu sangue e tal". E ele tá muito fraco. E nesse momento é interessante, né? Que o suor do Tong acaba caindo no Mark, o que faz com que ele se regenere. Ou seja, dá para entender que não só o sangue do nosso Tong tem poderes, mas também todos os fluidos corporais, podemos dizer assim, do Tong possuem aí poderes especiais. Então, o seu suor, o seu sangue, né? Então, ele tem ali um dom especial e ele acaba curando o Mark. Então, a gente vê aí que não só o sangue dele, mas outros fluidos, outros elementos do corpo dele acabam reagindo com os vampiros. Então, o nosso Mark ele acaba sendo curado com o suor do nosso Tong. Então, basicamente assim, esse foi o último ponto forte do episódio 2. Eu percebi que o episódio 2 ele teve uma dinâmica mais de dar um complemento ao episódio 1. Como se ele foi uma espécie de muleta, né? Uma espécie de tentar ali continuar o que foi contado no episódio 1. E eu gostei muito desse episódio porque ele esclareceu algumas coisas, ele mostrou também o que aconteceu depois, né? Que o Tong descobriu sobre tudo isso e finalizou para a passagem do episódio 3. Esse episódio 3, logo falando para vocês,
ele teve alguns pontos interessantes. Eu até marquei aqui alguns pontos interessantes. Mas eu percebi que o episódio 3 ele deu uma certa caída, não na qualidade, mas ele deu uma certa caída na sua história em relação a ser mais leve. Eu acho que a dinâmica da produção deu uma certa leveza nesse episódio 3. Então a gente não encontra muitas cenas pesadas ou cenas de ação nesse episódio 3. É uma coisa a mais de dar conexão entre o Tong e o Mark. Então é o momento em que a poeira vai baixando e o Tong e o Mark eles vão entrando ali numa conexão emocional mais profunda. Então não sei se o episódio 4 também vai seguir essa mesma vibe, essa mesma energia. Mas a gente consegue perceber que o episódio 3 ele foi mais leve. Ele não foi um episódio tão pesado em relação ao primeiro e o segundo episódio, que foi muito eletrizante, tinha muita cena de ação. Daí, né, depois de toda aquela confusão do episódio 1, do episódio 2, com aqueles vampiros, todo aquele problema e tal, o Tong acaba percebendo, a ficha dele acaba caindo e ele acaba percebendo que ele não pode mais vacilar. Ele tem ali um dom e ele tem um poder, o sangue dele é poderoso e ele não pode vacilar mais. Ele não pode mais cometer os erros de se tornar tão vulnerável, como aconteceu no episódio 1 e no episódio 2. Então, nesse episódio 3, ele acaba percebendo que ele não pode fazer muita coisa errada, porque a vida dele pode estar em risco. E o Mark também estava se arriscando muito para tentar salvar o Tong. Então a gente percebe que a mentalidade do Tong acaba mudando nesse episódio 3. Então ele acaba caindo na real de que ele não pode ali vacilar, porque ele pode ser morto ou causar também diversos problemas a outras pessoas no decorrer da história. Daí o Tong ele decide realmente ir morar com o Mark até ele completar os 21 anos, porque essa foi uma das decisões que o Mark acabou dando ali para o Tong, que ele disse, ó, vou ser o seu guardião até você completar os seus 21 anos, o que deixa uma dúvida no ar em relação por que completar até os 21 anos, né? Seguindo aqui, aí os dois eles chegam na casa, né, do Mark, a casa dele belíssima, uma mansão maravilhosa. O nosso Tong, ele fica olhando as coisas e tal, ele fica meio estranho em relação ao ambiente, porque ele pensava que a casa dele era uma casa de vampiro, tipo, tem um caixão onde o Mark dorme, é estilo castelo. E o Mark fala que, não, você tá louco, não tem nada a ver isso aí. A gente não vive num castelo e não dorme no caixão. Pelo contrário, os vampiros nem dormem, né, para você ficar sabendo. Então, ele cria todo um terror em relação aos vampiros que não tem nada a ver com os vampiros reais. Daí o Mark ele tem ali uma grande conexão com o Tong, né? A gente começa a ver que nesse episódio, como eu tinha falado, ele começa a ter essa conexão, ele consegue ali sentir as mudanças de humor. A gente nota em que uma das cenas em que o Mark ele leva o Tong para o quarto dele e o Tong acaba dormindo, o Tong ele tem ali pesadelos, né, do passado e tudo mais. E o Mark ele consegue sentir essas mudanças de humor do Tong. Então a gente nota que o Tong e o Mark eles possuem um vínculo. Mesmo que eles não tenham um parentesco, mas eles possuem um vínculo emocional, que é bem interessante nessa produção. A gente nota que é como se o Mark ele tem alguma coisa muito especial pelo Tong. Então a gente nota que ele consegue sentir as nuances, né, as mudanças de humor do nosso Tong. Passada aí essa cena, o Mark ele quer cuidar muito bem do Tong. E ele até faz um café bem reforçado pro Tong. O Tong fica todo se achando, né? Porque ali o Mark ele pegou as melhores comidas dos melhores restaurantes para dar para ele. Ele disse: "Ó, eu quero cuidar muito bem de você e você vai provar, você vai comer das melhores comidas, porque eu quero o seu melhor, né? Eu quero o seu bem". E o Tong até ele faz uma gracinha ali, ele fala: "Você não quer me engordar para depois me matar não, né?". Ele fica até sem graça em relação a isso, e o Mark diz que não tem nada a ver, que ele tá ali realmente para cuidar dele e dar o bom e do melhor para o nosso Tong. Daí o Tong ele acaba tendo uma ceninha ali com o Mark, né? O Tong ele dá comida para o Mark
E é bem interessante essa cena da conexão deles, né? Dessa coisa que eles têm um pelo outro. Na cena em que eles estão ali na academia, depois que passa essa cena da comida, eles vão pra academia. O Mark, ele tá lá fazendo a sua esteira, tá fazendo seus exercícios. E a gente acaba percebendo ali também que o cheiro do Tong, os fluidos, né? O suor do Tong acaba deixando o Mark meio crazy, né? Meio malucão das ideias. Ele fica meio desnorteado com aquele cheiro. Desde o do episódio 2, o Mark ele vem falando que o Tong ele tem um cheiro agradável, ele tem um cheiro muito bom, né? Então, aí quando o Tong ele tá fazendo a esteira e começa a suar muito, o Mark ele fica meio descontrolado ali das ideias e ele acaba até se afastando. O Tong fica meio sem graça nessa parte e fica uma cena meio constrangedora assim do Mark passar uma certa vergonha em relação a essa cena. Depois que passou isso, desse momento, né, da academia, o Mark ele vai levar o Tong para o trabalho dele, que é uma espécie de hospital. Nesse hospital, eu achei assim um pouco estranho ele levar o Tong para lá, porque de certa forma os vampiros estão lá também. É um hospital em que os vampiros administram. E eu achei um pouco estranho levar o Mark para lá, o Mark não, o Tong para lá, né, na verdade, porque de certa forma vai atiçar ali os vampiros, mas acaba passando despercebida essa questão. Ele acaba ali indo para aquele hospital, ele acaba também encontrando a Tara, o Tong. A Tara, ela pede para que ele aguente firme, né, que ele seja forte até ele chegar aos 21 anos, porque tempos de paz vão acontecer, os tempos difíceis estão acontecendo, mas a paz, enfim, vai acontecer. Então, ela pede para que ele seja muito forte, seja firme e que aguente um pouco mais, né? Porque os momentos difíceis um dia irão passar. Então, ela dá todo aquele conselho pro Tong e tal. No outro dia, depois desse diálogo, né, fazendo aqui um resumão desse diálogo que eles tiveram, já no outro dia o Tong, ele pede, né, para visitar o orfanato, porque é o aniversário da Nuan, que é a dona do orfanato. Então ele diz, ó, vai ter o aniversário da Nuan e eu queria muito ir. E o Mark acaba concordando e leva ele no outro dia para que ele possa dar os parabéns à Nuan. E ele acaba brincando ali com as crianças, o Mark, né? Acaba fazendo todas as brincadeiras ali do basquete e tudo mais. E eles estão organizando o aniversário da Nuan. Nessa organização, nesse momento, né? Eles acabam ali tendo um diálogo. Porque o Tong ele acaba falando que ele foi uma pessoa que viveu muito em limitação. Porque essa doença falsa dele fez com que ele não aproveitasse a vida, ele não aproveitou a infância, porque sempre falaram para ele que ele tinha uma doença rara, porque se ele sangrasse ele poderia morrer e tal. Então, por conta disso, ele não viveu o que ele queria viver. E nesse momento, de certa forma, o Mark acaba contando um pouquinho ali, mostrando um pouco sobre a sua história passada, né? A gente começa a entender o que aconteceu na vida do Mark. Então a gente vê que o Mark, no passado, ele estava ali com alguma doença terminal, provavelmente algum câncer, alguma coisa, porque ele estava ali em estado terminal praticamente. O pai dele chora muito, o pai dele até pede a Deus para que pudesse dar a cura pro filho dele, e o filho dele tá já nas últimas, né? Falta poucos dias ou pouco tempo ali para ele falecer. E nesse momento, quando o pai dele pede ali, suplica, né, por Deus, tal, para Deus curar o filho dele, a Tara acaba aparecendo, né, que é a líder dos vampiros. E ela acaba falando pro pai dele que tem ali algo que pode até curar o Mark dessa situação. E o pai dele acaba aceitando essa situação. E digamos que a gente vê um pouquinho sobre a história do Mark. Eu acredito também que no episódio 4 a gente pode ter aí também outros momentos mostrando a história do nosso Mark, né, a trajetória de vida do Mark. Passada essa cena, que a gente viu o quanto o Mark sofreu, né? O Mark ele sofreu bastante na vida dele, devido à doença dele, ele sofreu muito. Passada essa cena, o Tong ele acaba ali descobrindo que o Mark ele conhece a Nuan, porque tem uma cena em que o Mark ele tá
naquela parte da frente do orfanato, e a Nuan acaba aparecendo, e eles acabam tendo um diálogo, né? Ela acaba conversando com ele, e o Tong, ele tava lá atrás, e ele acaba ouvindo, ele tava com o bolo na mão, ele acaba ouvindo ali a Nuan conversando com o Mark. E ela fala sobre o dinheiro que o Mark deu a ela todos esses anos e tudo mais. E o Tong, ele fica pé da vida. O Tong, ele fica com muita raiva. Porque ele acabou descobrindo que ele viveu uma mentira por esse tempo todo. A Nuang nunca contou pra ele que tinha esse lance dos vampiros. Nunca contou sobre essa existência dos vampiros. Dessa doença falsa dele. E que ela tava ganhando dinheiro para manter ele no orfanato. Então ele fica muito triste. Ele até fala que será que o amor da Nuan por mim é real? Ou ela só me amou porque estava tendo dinheiro na jogada? Porque o dinheiro estava entrando pro orfanato. Então ele se sente muito triste. É nesse momento que ele fica muito vulnerável. O Mark conversa com ele, consola ele. E a gente acaba vendo ali também uma outra cena, tem o flashback do Mark, mostrando ali quando o pai dele acabou falecendo. E ele fala que desde que ele virou um vampiro, ele não tinha sentimento pelas pessoas, ele nunca sentiu mais nenhum sentimento pelas pessoas. Porém, com o Tong foi diferente. Com o Tong, parece que algo dentro dele mudou e ele até não entende muito bem se isso é por conta do sangue dele, se é porque ele tem alguma conexão muito forte com o Tong. Então ele fica ali meio sem entender o que está acontecendo com o emocional dele. Então é nessa cena que a gente nota que os dois eles possuem semelhanças, tanto que até o Tong fala no início, assim, quase no início desse episódio, ali no meio do episódio, podemos dizer assim, que eles possuem uma conexão muito forte em relação à doença, né? Ele disse, ó, você teve uma doença real e eu já tive uma doença falsa. Então a gente tem algo em comum. E além disso também, a solidão é algo que permanece com eles, né? Eles são duas pessoas solitárias. O Tong porque perdeu a família e o Mark porque ele virou ali um vampiro e as pessoas da vida dele foram morrendo e ele sempre viveu sozinho porque ele era imortal e os mortais ao redor dele acabavam morrendo, né, e tal. Então a solidão é algo que acompanha os nossos dois protagonistas. Passada essa cena, após tudo isso, o Mark ele deixa o Tong voltar para o apartamento dele. Ele percebe que o Tong ele tem que ali ter os laços, né, com o amigo dele, ter os laços digamos que familiares, mesmo ele não tendo família, mas ele quer que o Tong ele socialize, ele tem ali uma qualidade de vida, né, que ele não teve. Então ele acaba deixando o Mark voltar para o apartamento e viver a vida dele normalmente, sendo vigiado pelo Mark, é claro. Daí nessa cena, né, a gente acaba vendo que na noite o Tong ele acaba tendo um sonho, é aquele sonhozinho em que ele tem com o Mark e os dois acabam se beijando nesse sonho. E fica um pouco estranho, a gente não sabe muito bem se isso aconteceu realmente ou se era apenas um sonho do nosso Tong. Ele acorda assim, fica meio sem entender muito bem e ele até vai para a faculdade muito pensativo. Ele fica aí ainda digerindo aquela situação, se realmente ele teve alguma coisa com o Mark ali, se ele beijou na noite com o Mark. E aí é nessa cena, quando ele entra na sala da faculdade, ele acaba descobrindo que o Mark vai estudar com ele na mesma sala. Então eles vão ter ali, eles vão ser amigos. O Mark até fala assim: você quer fazer parte do meu grupo? E basicamente essa foi uma das cenas mais assim relevantes da produção. E então, como eu falei, o episódio 3 ele teve uma dinâmica bem mais leve do que o episódio 1 e 2. Eu achei ali que o episódio 3 ele foi uma coisa mais ali leve para que a gente assim pudesse ter aquele respiro, né? Que a gente pudesse respirar para o que vai vir nas próximas cenas e nos próximos episódios. Então, o episódio 1 e 2, ele foi bem conectado, ele teve uma conexão, uma continuação, é como se o episódio 2 foi a continuação do episódio 1, e o episódio 3, ele foi mais leve, mas ele
trouxe ali, ele conseguiu trazer muitas coisas para tentar desvendar um pouquinho sobre a vida do Mark. E também a gente vê que os dois personagens conseguiram entrar realmente agora num vínculo. Eles acabaram entrando ali numa conexão e que eles possuem semelhanças muito, né, grandes, gritantes ali, um com o outro. Eu gostei muito desse episódio. Tanto o episódio 2 e o episódio 3, a gente percebe que os efeitos especiais foram reduzidos. A gente percebe que os únicos efeitos especiais, na verdade, que aconteceram foram os olhos e o crescimento dos dentes dos personagens, que não ficou tão feio assim não, viu? Eu acho que eles perceberam que houve ali um certo erro no episódio 1, e o episódio 2 e o episódio 3 eles conseguiram consertar muito bem essa questão dos efeitos especiais, né, da produção. Então, pelo menos os efeitos especiais foram consertados nesses dois episódios. Eu gostei muito, muito bom esse episódio, e eu acredito que esse BL nos próximos episódios também vai trazer muita coisa esclarecedora para nós BLzeiros. Então é isso. Essa aqui foi a minha análise, as minhas impressões em relação ao episódio 2 e 3 de My Gold Blood, ou O Sangue Dourado, né? Que muito bom, por sinal, essa produção. Vale muito a pena você assistir. Se você ainda não assistiu, ainda dá tempo de assistir, né? Os 3 episódios. Então, se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos. Eu quero também saber a sua opinião em relação à produção. O que é que você tá achando desse episódio 2 e 3 que aconteceu? O que é que você tá achando de todos esses episódios? As suas teorias, a sua opinião sobre os personagens? Se você tá gostando da conexão, da interpretação dos atores, deixa tudo aqui nos comentários que eu quero muito, 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 muito saber a sua opinião. Então é isso. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.